Olá, boa noite. Agora sim, a gente está aqui ao vivo para fazer um bate-papo bem descontraído com o professor Alex. Então, eu vou me apresentar para os seguidores do professor. Eu sou a Áurea, trabalhei com o Alex um tempo na diretoria, me aposentei como supervisora de ensino, mas me considero professora, uma vez professora, sempre professora, né? E hoje estou aposentada e de um tempo para cá, quer dizer, sempre esse foi a minha vontade, né? Sempre tive curiosidade para os assuntos de filosofia, tudo que remete ao autoconhecimento, e agora com mais tempo, né? Aposentada ainda mais agora nessa época de pandemia, faço, né, trabalho com terapias integrativa, com a prática integrativa, né, que inclui o Reiki, eu sou mestre Reiki, o Theta Healing, e eu incluí por minha conta o artesanato, que também para mim nossa, é uma terapia, uma coisa muito, tá assim me fazendo muito bem. Então, é isso que eu me considero hoje. Então, eu vou chamar o Alex. A gente vai fazer um bate-papo, né, sobre resiliência, sobre o que a resiliência tem a ver com todo esse enfrentamento, né, nessa pandemia, e ficou meio que um pouco uma certa moda, né, a gente fazer live, mas assim, é uma brincadeira muito gostosa e tem surtido efeitos legais, as pessoas costumam gostar, né, os nossos seguidores, as pessoas que nos acompanham. Então hoje a gente vai conversar com o professor Alex. Estou chamando o Alex aqui. Tá conectando. Aí vocês dão um alô, se tá tudo legal o som. Oi, Alex. Olá, boa noite. Tudo bem, Boa Áurea? noite, tudo bom? Tá me ouvindo? Sim, perfeitamente. Tudo bem aí? Tá Então, me ouvindo também? tá. Perfeito, Legal. Alex. Às vezes a gente tem problema, né, de conexão, mas aí o pessoal aí vai dando um alôzinho, vai sinalizando. Então, Isso, é um Alex, horário que eu costuma ficar bem condicionado, né? O uso da tá. internet, então pode ser que às Isso, vezes de repente aconteça alguma coisa. esse horário é congestionado, a gente sabe que todo mundo faz live nesse horário. Mas enfim, nós vamos bater um papo, se tiver gente ouvindo, ótimo, se não tiver, a gente se diverte sozinho, né, Alex? Eu tô com muita saudade Sim, das nossas discussões, ainda hoje conversei com a Luzeli, falei, que saudade das nossas discussões, né, assim, discussões positivas que a gente fazia na época que eu trabalhava com vocês, agora tô afastada, né, a gente não consegue muito conversar, mas enfim, gratidão por você ter aceitado o convite. A gente sabe que você é um grande mestre da filosofia e que tem muito conhecimento e muita experiência, então acho que a sua contribuição vai ser muito rica, Alex. Mas aí rapidinho, se quiser se apresentar, falar aí a gente conversa no sim. tema. Ok. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite. Foi assim, com bastante alegria que eu recebi o convite. Você falou bem dessa questão descontraída, né? E eu acho que o caminho tem que ser esse mesmo. Nós estamos vivendo tempos tão duros que a gente precisa de descontração. Uma descontração com conteúdo, né? Com aprofundamento, mas Sim. é descontração. Nós tivemos a felicidade de acompanhar escolas mais distantes, como da cidade de Monteiro Lobato, do distrito de São Francisco Xavier, e nesses caminhos a conversa flui, né? E a gente pode ter aí um tempo bem razoável para discutir muita coisa e para aprofundar. Então eu vejo essa Uhum. oportunidade agora, a gente parar para discutir, para a gente trazer questões importantes como algo muito oportuno. Então agradeço mesmo o convite. Como a Áurea disse, eu sou professor, hoje estou como gestor numa escola aqui em São José dos Campos, né, Euclides Bueno Miragaia, na Vila São Bento. As oportunidades de ter momentos como esse agora, como a gente está tendo, são mais resumidas, né? A gente não tem tanta oportunidade quando a gente está como formador.
E por isso que eu recebo com alegria o convite, agradeço mesmo, porque é uma oportunidade da gente se reciclar também em termos de estudos e aprofundamentos, né? O diálogo é sempre uma oportunidade ímpar para isso. Então, Com agradeço mesmo o certeza. convite. Ah, que legal. Uma vez professor, sempre professor, né, Alex? Exatamente. A gente envereda para a gestão, mas não deixa de ser professor, né? Não. Legal, Alex. Então, assim, que a gente queria que você colocasse, né? Meio que começar falando de resiliência poderia ser pela própria definição, o conceito. Porque a gente sabe que são vários, é muito amplo, né? Tem as questões das traduções, as línguas diferentes, também diferentes idiomas, né? Mas para, assim, aí você vai falar um pouco da história e do conceito e depois a gente vê, assim, para nós, o que é a resiliência, né? Sim. O termo resiliência, né, a gente está lidando com ele nos últimos tempos com uma maior intensidade. E até antes de entrar na questão de conceituação, né, de trazer até as traduções que a gente encontra em algumas línguas do termo resiliência, eu acho que é um pouco interessante a gente resgatar esse espírito que nós vemos aí no século XXI, né? É, Nós aqui do século XXI ou somos filhos da modernidade, né, ou estamos nessa modernidade. Alguns teóricos vão falar que a gente já está numa hipermodernidade, pós-modernidade, por aí vai. Seja como filhos, ou seja como participantes diretos dessa modernidade, a gente está nessa modernidade. E a modernidade, ela tem um marco entre as várias características dela, que é essa razão científica, né? E por muitas vezes a ciência ela se comporta como uma adolescente, né? Vamos colocar assim, aquele espírito de adolescente de achar que está descobrindo o mundo e que nada aconteceu antes. Eu costumava até falar com os alunos É, que é síndrome da Malhação, né? Do seriado Malhação. A vida é um pouco nesse sentido para adolescente. Eles acham que tudo aquilo lá é inédito, novo, mas mal sabem eles que já tiveram 20 temporadas antes, é né? E verdade. que as pessoas estão passando pelos mesmos dilemas, só troco os autores, os atores, né? O cenário, enfim, mas os dilemas são os mesmos que estão ali presentes. Então, nesse sentido, eu acho legal a gente primeiro pontuar isso daí. Aí, quando vem um conceito que estava esquecido, não é que é novo, estava esquecido, discutir e tal, enfim, e a gente traz aquilo como se fosse cunhado nesse momento, né? Agora que está inventando. E não é por Sim. aí, né? O Aham. termo resiliência ele veio agora até por uma visão mais liberal, enfim, uma visão do mercado, da economia, caiu sobre a educação fortemente, né? Porque existe a estreita ligação entre economia e educação, sempre existiu, né? E quando cai, parece que é algo novo, né? Então, vamos abordar resiliência, porque resiliência começou agora. E não é por aí. Então, é nesse sentido que eu gostaria de voltar, né, num tempo aí para a gente definir a palavra e entender o seguinte. Primeira coisa, toda tradução é uma traição. Essa frase eu já ouvi ela nos tempos de faculdade, procurei o autor, mas eu acredito que é de autor desconhecido, porque eu não me lembro agora quem definiu, se algum colega aí também souber, pode colocar o autor, mas eu acho ela, assim, perfeita para o nosso começo de conversa. Como assim traição? Quando a gente vai traduzir uma palavra, ou a gente está distante culturalmente, ou distante geograficamente, ou então distante em termos de tempo, de quando aquele termo que a gente está usando lá está sendo traduzido, né? No caso da palavra resiliência, a gente está distante dos três modos: no tempo, no espaço e na forma de cultura, né? Então, na hora de traduzir isso, a gente acaba cometendo alguns pecados, né? Acaba cometendo algumas traições. Não no sentido consciente, não é que a pessoa quer deturpar, é porque a gente não encontra na nossa linguagem, no nosso idioma, uma maneira de traduzir igual foi cunhado na época em que a palavra começou a ser usada, né? E Vou dar um aí, exemplo.
E aí Pode pode falar. correr o risco, Alex, da pessoa definir, interpretar do jeito que lhe convém, né? Sim, sim, exatamente. Acaba distorcendo a palavra sem a preocupação de procurar saber se ela de fato tem aquele sentido no original, Uhum. né? Ali no original. Vou dar um exemplo bem claro disso, que a gente costuma usar direto, né? A palavra saudade. Até alguns falam assim que saudade só tem no idioma português. Não é verdade, né? Ela tem no inglês, tem no espanhol e tal, mas ela carrega um sentido, talvez a língua portuguesa, muito intenso. Né? Quando a palavra saudade ganhou força no idioma português. Pensa na época das grandes navegações, né? O povo português falar saudade naquele momento era olhar para o Atlântico e ver que, para além daquela imensidão de oceano, né, tinha parentes, tinha pai, esposo, filho, do outro lado do Atlântico. Então, falar de saudade para o idioma português é dar conta de um oceano, né? Dar conta de atravessar um oceano, que hoje é muita coisa, imagina naquela época, né? Pensar um oceano, né? Então, é diferente, por exemplo, de falar saudade, talvez em outros idiomas, por isso que ela carrega um aprofundamento maior, né? Entendi. Uma tensão maior, né? Com a palavra resiliência, não é diferente, tá? A gente também tem essas questões aí. É, até por termos práticos, né, da economia e tal, atual, ela veio como um sinônimo da resiliência que se encontra na física, né? Quando a gente fala de física, física de materiais, a gente está falando aí, a palavra resiliência está presente lá nos dicionários, é um termo técnico para física. E aí muitos pensaram, olha, surgiu a partir da física e tal. Não, a física é posterior à palavra Uhum. resiliência. Quando a gente vai buscar esse. Eu vou até tirar o barulho aqui, porque senão a gente vai ficar com interferências. Quando a gente vai buscar essa palavra, a gente vai ver que lá no idioma latino, né, já tem esse termo está lá presente, tá? Resilience, lá no termo latim, e lá no latim está ligado à palavra saúde, e não o campo da física. Né? Já no idioma latino, né, a gente está falando aí de transição de idade antiga para a idade média, o termo está presente, e ali naquele momento, no latim, ele está voltado à ideia de saltar para trás, voltar, ser impelido, recuar, encolher, romper. A língua inglesa também vai adotar esse mesmo significado. Aliás, a língua inglesa ela carrega as duas conotações, tanto a de materiais quanto essa que eu coloquei para você agora, né, que é mais antiga. E aí ela aplica de fato a ideia de saúde, porque quando ela fala de voltar para trás, de dar um passo para trás na língua inglesa, quando ela usa o termo resiliência como significado de dar um passo para trás, significa para a língua inglesa voltar ao estado de saúde anterior à doença que você está passando. Uhum. Né? Isso a gente está falando da língua inglesa mais antiga, né? Ali no período Uhum. medieval, uma construção mesmo, naquele momento que se separa, né, das línguas neolatinas, é o nascimento das línguas Entendi. neolatinas, que são as línguas modernas, vamos colocar assim, no Ocidente, né? Uhum. Então, é importante a gente fazer essa observação, né, da origem da palavra, ela já carrega outras interpretações e não é de agora, né? Não tem essa origem na física, a física vem posterior a isso, lembrar que a física é um movimento da ciência que vem depois da Revolução Depois, Científica, é. então, né, vem Uhum. depois, e ela já, inicialmente, ela está estritamente ligada com a questão de qualidade de vida, saúde. Né? Nesse sentido que Hum. ela começa a ser cunhada. Então a gente pode perceber que a resiliência, a palavra resiliência, ela tem muito mais a ver com a questão da saúde, do comportamento humano, do que da física. A física que pegou para explicar a propriedade daquele material, de voltar ao estado original após uma pressão, enfim. Né? Então a gente pode entender Exatamente. isso. Exatamente. A Historicamente, né? física, historicamente dizendo, em termos de linguagem, a física faz isso após a palavra já ter todo um Uhum. histórico
voltado a essa ideia de retorno à forma original, né? Retorno ao estado original. Nesse sentido, até é legal a gente dar uma caminhada nessa definição da palavra resiliência, que quando ela chegou, até por termos, como eu já disse anteriormente, pela mão da economia, pela mão do mercado, ela veio com a ideia daqueles que seriam preparados para ficar invulneráveis às adversidades da vida, né? Tem uma psicóloga, a Maria Ângela Matari Yunis, que ela trabalha com a seguinte conceituação de resiliência. Ela fala o seguinte, olha, não se trata de uma pessoa invulnerável, até porque nós não temos, né, pessoas nessa situação, né? Se trata de explicar processos, né? A resiliência é um campo de estudo, né? Um campo da área científica e também da filosofia, onde se estuda processos, tá? De superação das adversidades. Mas superar as adversidades não significa se tornar invulnerável, né? O Superman, aquela coisa nesse sentido. Até porque uma pessoa não é resiliente em todos os aspectos da vida. Eu posso ser resiliente, de repente, para lidar com a questão da perda de um parente. E outro colega meu não ter estrutura para isso. Mas eu posso não ter essa mesma resiliência quando eu perco o emprego, por exemplo. Em outro setor, quando vai lidar com questões econômicas, talvez eu desabe nessa hora. Então, não significa necessariamente uma superação total e absoluta de tudo, né? Como se a gente chegasse num estágio de supremacia em termos de superar todas as adversidades, né? De modo absoluto. Não é por aí. Então, Interessante. assim, Então, assim, deu para entender esse percurso histórico, né? Então, da onde que vem a palavra resiliência e como que a gente pode, então, dentro desse conceito, né? E dentro contextualizando para o que a gente está passando, né? Nessa pandemia, de ter que talvez, sei lá, pegando o conceito aí de voltar ao estado normal, se é que é possível a gente voltar a uma normalidade, ou esse normal vai ser diferente, enfim. Mas eu queria que você falasse um pouco para as pessoas, né, para a gente, como que a gente pode relacionar, então, todo esse contexto dentro da situação atual. Então, como ser resiliente? É possível ser resiliente? É possível desenvolver a resiliência? certo. A pandemia ela está trazendo lições para a gente assim significativas, mas também volto naquele ponto inicial. Não é um drama que a humanidade está estreando. Nós temos pessoas no passado, né? Nós temos faróis aí do passado, grandes faróis do passado, que podem nos iluminar nesse sentido, né? Pessoas que não só desenvolveram pensamentos sobre como lidar com situações como essa que a gente está vivendo, como enfrentaram essas grandes crises, né? Nós temos aí situações como a própria peste negra, né? Nós temos aí no século XX a questão de Auschwitz, né? Toda a questão do nazismo que trouxe horrores assim terríveis para quem passou por aquilo, foi toda uma comunidade. Então, a partir desses exemplos, eu acho que é interessante. Você convidou uma pessoa da área da filosofia aí para falar, então eu recorro até para fazer uma ponte com os dias de hoje e já de antemão falar que a resiliência, ela não só é possível, como ela é extremamente necessária nesse momento para que a gente possa viver e desenvolver. Talvez seja um momento único, oportuno para o desenvolvimento disso. Nós estamos usando muito, e eu vou falar isso depois mais para o final com você, mas nós estamos usando muito essa questão de habilidades socioemocionais, né? E um ponto-chave para discutir habilidades socioemocionais ela deve ser ensinada no momento de tensão, no momento em que a pessoa está precisando, ela não pode ser ensinada como uma teoria abstrata.
A resiliência não foge disso. É nesse momento que a gente precisa ser resiliente que é o momento ideal para que a gente aprenda sobre isso. E vamos só trazer, então, alguns pensadores aí, eu vou puxar sardinha para o meu lado, se eu fosse neurocientista, eu ia trazer explicações a partir do funcionamento do cérebro e por aí vai, né? Se fosse da área da medicina, enfim. Mas como eu sou da área da filosofia, eu vou puxar um pouco o Claro. exemplo de alguns pensadores aí, tá? Vocês me dêem um pouco de licença nesse sentido, tá bom? Não, você tem todo o É, direito, Alex. É essa a nossa ideia mesmo. A gente dá uns pitacos aí na neurociência, em outras isso, áreas, mas assim, coisas que a gente lê e não é propriedade, é, né? Agora, propriedade sua é falar da filosofia, mas eu acho que a filosofia é mãe de tudo isso, né? Todos os exatamente. conhecimentos nasceram da É, filosofia. se ela não for mãe de tudo, ela é intrometida em tudo, né? Ela vai simplesmente e deixa a parte dela. E assim, olha, nós temos um processo de construção da filosofia que já é uma resiliência, vamos dizer assim. A filosofia ela nasce ali na Grécia com um afã de a grande sabedoria do momento, né? Aquela coisa e tal. E isso vai fazer com que o nosso povo, no caso o povo grego ali, naquela época não tinha essa ideia de povo grego como nação, mas pelo menos os atenienses e por aí vai, vai fazer com que a gente fique protegido de tudo, inclusive de guerras e tal, porque nós somos sábios. Não foi bem por aí que a história funcionou, né? A Grécia foi dominada pela Macedônia, depois também pelos romanos, e tudo isso feriu muito o orgulho grego, né? A ponto da gente ter uma escola de filosofia que começou a se formar para fora dos muros das cidades gregas. Como se fosse uma escola clandestina, onde naquele momento se discutia simplesmente sobrevivência, como sobreviver, porque já estava tudo destruído. Não tinha mais aquele orgulho grego. Né? Nesse sentido, eu gostaria de fazer uma ponte com o nosso tempo atual. Talvez o nosso orgulho dessa modernidade, dessa pós-modernidade que a gente vive, hipermodernidade, esteja muito ligado ao consumo. A gente precisa consumir, a gente precisa ter pelo menos a sensação de consumo. Não é nem que vai comprar, nem que vai entrar numa loja e sair cheio de sacolas. Mas o fato de passar em frente a uma vitrine, olhar o preço e por aí vai, isso acabou construindo um pouco a nossa ideia de orgulho, né, nesse tempo que a gente vive, né, século XX, século XXI. E nesse sentido, quando a gente fala de ficar em casa, de sair somente por necessário e por aí vai, acaba ferindo esse orgulho. Então, só estou fazendo um paralelo com o nosso tempo para que as pessoas também possam Uhum. entender o que eles estavam sentindo naquele momento. O orgulho de usar a filosofia de modo público nas praças, né, que eles chamavam de ágoras, não era mais possível, então tinha que usar de modo clandestino. Que escola é essa que eu estou falando? Dos estoicos. Né? O estoicismo ele começa nessa época, dentre as escolas de filosofia romana também, depois com a dominação do Império Romano, e ali nós temos alguns pensadores que vão falar muito sobre essa ideia de resiliência, não usando o termo resiliência, mas vamos dizer assim, preparando o terreno para esse termo depois. Tá? Nós temos o Sêneca, o próprio imperador Marco Aurélio, Epiteto, vários pensadores aí do século V, século IV depois de Cristo, trazendo questões importantes sobre a resiliência. Né? Vou pegar só um trechinho bem pequeno aqui de uma carta do Sêneca, em que ele vai dizer o seguinte: há certos sentimentos que reivindicam direitos próprios. O que ele quer dizer com isso? Nós temos que dar espaço para os sentimentos na vida, assim. Eles têm direito de aparecer. Né? Um momento de dor, um momento de ausência. Da onde que surgiu essa ideia de que não pode chorar? Né? Por exemplo, uma sociedade machista, onde surgiu que o homem não pode chorar diante de situações mais adversas? Né? Esses sentimentos têm o direito de aparecer. O que não pode acontecer é esse sentimento me dominar. Né? A ponto Uhum. da minha vida, a partir daquilo, ser regrada pelo sentimento. A hora que for o pico desse sentimento, vamos deixar ele dar vazão, vamos fazer com que ele apareça. Né? A resiliência trabalha muito nessa. A resiliência ela não esconde as adversidades.
Ela expõe as adversidades e faz com que eu saiba trabalhar e muitas vezes ter que conviver com elas por toda uma existência, por toda uma vida. Não significa abandonar as adversidades. Quantas pessoas nós temos que trabalham nesse modo que a gente está colocando, né? Nós somos da educação, nós sabemos de quantas mães são verdadeiras leoas aí, que de repente é de uma família monoparental e nesse sentido tem que educar os filhos sozinha, ao mesmo tempo trabalhar, colocar comida em casa, né? Não esquecer de ser mulher também, além de ser mãe, ser mulher e tudo mais. E nesse sentido, não é algo que ela vai superar, ou que necessariamente ela queira superar, mergulhar em outro relacionamento. Às vezes não, ela vai passar a vida inteira nesse sentido, e aí ela vai ter que conduzir a vida a partir disso daí, fora daqueles estereótipos, né? Então, nesse sentido, é bem interessante a gente saber o termo resiliência, ele vem também acompanhado dessa ideia de conviver com a diversidade, e não necessariamente eliminar ela, tá? Então, trabalhando com a questão da pandemia, só para a gente finalizar essa minha parte aqui. A gente não sabe qual vai ser o futuro da pandemia ainda. Existem notícias sobre vacina e tal, e hoje mesmo eu li um artigo falando que mesmo com a vacina, a vacina não significa que a gente apertou um botão de volta ao tempo antes da pandemia. A gente vai ter que conviver com essa questão. Então, mais que nunca é importante desenvolver a resiliência e mergulhar nela por conta de todo um cenário novo que a gente vive. Eu acho interessantíssima essa questão que você coloca, da gente não segurar as emoções, né? A gente tem o direito a elas, a gente tem o direito de ficar preocupado, de ficar triste, enfim, é até bom a gente poder colocar isso para fora, né? Mas aí é a questão das coisas que a gente não pode, das coisas que não está sob o nosso domínio, a nossa possibilidade de mudar. É aí que eu acho que é o que você está colocando, que é a resiliência, né? E também não é aquela coisa simplesmente aceitar, falar, eu aceito que é assim, que parece que é um vitimismo, né? Aceito que é assim mesmo, e aí também não vai fazer nada, também não é isso, né? E uma coisa que eu queria fazer um paralelo, você fala com propriedade da filosofia, eu não vou falar com propriedade da psicologia, mas alguma coisa que eu li, que a psicologia positiva, ela acaba definindo a resiliência como uma forma de você encarar a realidade de uma forma otimista. Então, não é fugir da realidade. Então, o que tiver nas suas mãos para você poder melhorar aquela situação, você faz. Aquilo que não está, você encara. E aí essa questão também, acho que você falou da filosofia, que em algum momento, se você não der vazão para as emoções, as coisas vão ficando tudo embaixo do tapete, e isso pode causar até uma doença depois, né? A gente não pode segurar, mas a gente pode... e também não é a palavra, acho que é aceitar, né? Acho que essa palavra aceitar, para mim, pelo menos, sempre pareceu uma coisa meio assim, eu tenho que aceitar, não pode mudar e acabou. Não, mas é encarar de uma forma otimista. Sim, acho que até em termos de conceitos, é legal isso que você coloca, porque quando a gente fala de uma aceitação passiva disso, a gente vai para a questão da inércia, né? Da paralisação. E a resiliência, a gente acabou de ver aqui no começo do nosso bate-papo, ela é justamente o contrário, ela é um movimento. É um salto para trás, né? 2 para frente, por aí vai. Ela já traz a ideia de movimento, né? Ela não é inércia, ela não é algo assim paralisante. Não pode. Se for isso, não é resiliência. Está fora da ideia de resiliência. Você citou uma outra coisa interessante, Aura, quando você coloca da questão da psicologia positiva e por aí vai. Vou trazer um teórico que ele é muito usado pela psicologia, embora seja um médico psiquiatra, ele é bem usado pela psicologia, que é o Viktor Frankl, né? Ele viveu aí ao longo do século XX, né? E passou pelos horrores do campo de concentração, em especial lá Auschwitz.
Ele teve que dar um novo significado para a vida dele dentro do campo de concentração, senão ele morria ali. Então não significa inércia, né? Ele viveu os horrores do campo de concentração, escreveu dentro de um campo de concentração, né? Falou de perspectivas melhores para a vida, para começar pela própria vida dele, a partir dos horrores de um campo de concentração. E pior, quando ele sai do campo de concentração, descobre que a mãe, a esposa e o irmão foram assassinados em Auschwitz. Então, imagina, mesmo diante de tudo isso, né, ele vai e se prepara para um estágio de retomada da vida, e quando consegue essa liberdade, vem esse outro impacto, né? Vem toda essa catástrofe, que é uma catástrofe da conta da perda da família inteira nesse sentido. Eu diria que se a gente fosse associar a resiliência a um elemento da natureza, nada mais interessante do que associar com a água, por exemplo. Né? A água ela pode encontrar montanhas, ela pode encontrar abismos, né? Ela consegue dar os seus contornos, ela consegue fazer os seus movimentos, ela continua em movimento, mesmo sabendo que aquela montanha não vai sair do lugar, que aquele buraco vai continuar ali, entendeu? Que aquela árvore caída está lá no leito ainda e por aí vai, mas ela consegue fazer os contornos, né? Então isso é algo interessante de usar aí como analogia também nessa questão. E me ocorreu agora também, Alex, a questão que você falou, né, dessa pessoa, desse judeu que sofreu lá no campo de concentração. Eu acho que a gente também tem, em alguns momentos, desconectar essa visão egoísta que a gente tem, né? E de achar que que a nossa vida sei lá, é superficial e é só coisas boas e que a gente, por outro lado, que a gente faz parte da história e que tudo que a gente vive serve para quem está vindo atrás. Eu acho que essa é a nossa função principal de estar na vida, né? Porque se eu vim aqui do oba-oba só para me divertir, pera lá, eu não vou desenvolver resiliência, porque eu quero tudo muito, muito bom, muito positivo, não quero sofrer. Mas se eu pensar em termos de história, né, o que isso vai representar daqui, né, para as nossas gerações, para os nossos filhos, nossos netos, enfim, é o homem enquanto o ser histórico ali que está construindo coisas para a posteridade, não só está vivendo naquele momento. Faz sentido isso? Sim, sim, eu acho que é um movimento até humanitário de resiliência, né? Coletivo. A resiliência ela não pode ser um aprendizado que eu guardo numa gaveta e aplico só para mim, escondo isso. Né? A pessoa resiliente, ela vai, se ela descobriu isso, é como o movimento da empatia. Não tem como guardar só para si, não tem como aplicar. Vou falar assim, olha, eu estou desenvolvendo a empatia, mas isso é só comigo, tá? Não, se você está desenvolvendo a empatia, é porque você está aplicando com outras pessoas também estão fazendo parte desse seu desenvolvimento, né? Quem não se envolve, não se desenvolve, né? Então, isso é importante da gente ter bem presente, né, nesse momento. Então, não é um aprendizado solitário, é sempre coletivo, porque a gente está aprendendo com os outros o tempo todo. Nós falávamos aqui de física, né? O Albert Einstein, que é um ser humano um ponto fora da curva em termos de inteligência, ele mesmo dizia que se ele aprendeu muito em relação à física, à astronomia, enfim, a tantos campos aí da área da ciência da natureza, que ele foi longe, inclusive até contribuindo aí para a filosofia também, porque ele subiu e ficou de pé nos ombros de gigantes, né? Aí ele falava, porque eu li pessoas como Isaac Newton, como tantos outros pensadores aí, que já construíram coisas no passado. Então, quando a gente fala de remontar ao passado, não significa um saudosismo do passado, mas significa fazer uso dessa corrente da humanidade de aprendizagens para trazer aqui para o nosso tempo e não começar nenhuma discussão do zero, não começar nenhum aprendizado do zero. Nós tivemos pessoas que foram longe nesse sentido.
com o custo, muitas vezes, da própria vida, né? Sim, Tendo que pagar com a própria vida para deixar um legado para a gente, para deixar uma herança de conhecimento. Então, que a gente possa fazer uso nesse momento, né? Acima de é, tudo, nesse momento, né? é exatamente isso que eu me referia, né? O que, que a gente vai deixar de legado? O que, que a gente vai deixar para gerações? Quando a gente fala nesses nomes importantes, a gente nem sempre fala da vida dele particular, né? Quando você fala de Einstein, você relaciona com a física, com toda a descoberta que ele teve, como você mesmo falou, apoiado nos gigantes, mas o que, que ficou, né? O que, que ficou, qual foi o legado? Muito mais, talvez, do que a vida, né? A vida dele particular, que a gente pode até não conhecer. E o mesmo com a gente, né? Nós vamos ficar, nós vamos fazer parte, nós estamos fazendo parte de uma história, né? Agora voltando para a questão da pandemia, que a gente nunca imaginava passar por isso, né? Não. E como a gente pode enfrentar isso, né? Como a gente pode levar esse aprendizado, considerando que a gente não está inventando nada agora, a gente está pegando já os conhecimentos, né? Enfim, é um movimento mesmo de idas e vindas, né? De construção e de reconstrução. E, e é interessante a gente conversar, porque conforme você vai falando, não sei se as pessoas estão sentindo isso, mas eu estou sentindo, assim, uma força, sabe? Uma coragem a mais. Tipo, muito já aconteceu. Né? Nós não somos os pioneiros nesse sofrimento de ficar confinado ou Exatamente. de perder emprego. É lógico, sem desconsiderar todo o sofrimento, né? As milhares de mortes, enfim. Mas a gente saber que a gente não está sozinho e nessa conversa já estimula, já dá nossa, sabe, meu coração assim tá vibrando, uma energia muito boa, Alex, uma coisa muito legal. Eu acho que é um pouco olhar para um esporte que eu acho bem interessante para fazer analogia aqui agora, no esporte olímpico, aquela modalidade de atletismo, revezamento 4x4, né? Cada um vai passando o bastão para o outro e tal. Eu acho que é esse momento, a gente olhar para trás, pegar o bastão que outras pessoas deixaram aí para a gente, correr e nos preparar também para deixar para futuras gerações, né? A questão Nossa, da pandemia. isso é o lado bonito, né? É o lado Ah, bonito da história. E é exatamente. assim, chega a ser emocionante mesmo. E aí outro dia eu estava vendo um médico que eu acompanho, que eu sigo, o Dr. Duprá. Ele é um médico, ele é cirurgião, mas ele também é voltado com a medicina integrativa. E ele estuda muito essa questão de autoconhecimento, da meditação. E numa desses podcasts, ele estava falando sobre a resiliência. Ficou tudo sincronizado, sabe? E também sintonizado. Eu escutei isso, eu já estava pensando, aí eu falei com você. Quando eu falei com você, era um dia que você tinha pensado em mim, por causa de um trabalho que você estava desenvolvendo, que você lembrou, enfim. Ficou. Foi. Eu presto muita atenção nessas coisas, sabe? Que são nessas sintonias, nessas sincronias. Eu acho que isso, nesses detalhes, faz a gente refletir um pouco. Enfim, aí esse médico, ele explica até a questão genética. Aí é um pouco da neurociência, que eu também não entendo, mas eu gosto, sou curiosa, e ele fala que pode ser mesmo que algumas pessoas nasçam com algum gene, alguma coisa que desenvolve algum neurotransmissor, alguma coisa que produz lá né, as conexões cerebrais, e essa pessoa tem uma possibilidade maior da resiliência. Mas que também é possível adquirir. Então ele cita cinco, cinco opções, cinco coisas que a gente pode fazer, que eu acho que tem a ver, eu estou colocando isso porque eu acho que tem a ver com o que você está falando. Sim. Uma coisa é saber aceitar aquilo que a gente não pode mudar e reinventar. Né? Eu acho que essa é uma capacidade do ser humano, né? A gente tem a capacidade de reinventar quando a gente, numa situação de adversidade, a gente cria uma outra coisa para sair daquela situação.
O outro ponto, ele fala que é ser otimista, que eu acho que está ligado também com aquela questão da psicologia positiva, de encarar a realidade, mas com otimismo. A terceira coisa, que é uma questão até que depois eu acho que pode ser relacionada com a escola, com uma base de conteúdo, uma disciplina escolar, que é quando a pessoa tem propósito, quando a pessoa tem o foco, né? E aí eu acho que é importante a escola, porque nem todo mundo, né, nasce com uma visão de mundo, já com propósito de vida, mas a escola pode ajudar. Então, isso é bom, né? Ter um foco, ter um propósito de vida, ter uma coisa que você quer fazer, uma coisa que você quer modificar, né? Então, esse é o terceiro ponto. O quarto, que é o que a gente está fazendo aqui, é esse apoio social. Saber que a gente não está sozinho e que a gente pode sim ter as emoções e pode sim chorar, que vai ter alguém para nos emprestar o ombro, né? Que a gente não deve esconder isso e que essa pessoa vai nos acolher e que a gente vai se sentir importante fazendo isso. Então, seria o quarto ponto. E o quinto ponto é a gente enfrentar esse medo, né? Eu acho que é só assim que a gente volta lá para o primeiro, que é saber reinventar. Então, você enfrenta, você acolhe aquele sentimento, no caso, medo ou pânico até, né? A gente sabe que tem pessoas aí em pânico mesmo, né, Alex? Então, não adianta também Sim. não... É acolher e tentar reinventar outras coisas. E aí ele coloca até uma questão de uma condição física aí também, que eu entendo, que é da medicina, que eu não entendo nada, mas ele fala acho que é hormese, acho que é isso, que é uma resposta adaptativa das células e dos organismos a um estresse moderado. Então, uma técnica que ele dá é a gente se colocar numa situação de estresse físico, como jejum ou como um banho frio, mas isso é que ele fala como médico. Óbvio que a gente tem que ter aí o acompanhamento de médico, de nutricionista, mas eu acho legal fazer esse link, né, para ver com o que você está falando, né, com toda esse conceito de resiliência, mas que a gente pode também pensar em algumas coisas para a gente desenvolver. Né, Alex? Eu Sim. acho que faz sentido com o que você falou, não faz? Existe um paralelo, sim, tem como a gente fazer uma ponte. Você comentando agora sobre a entrevista de ser médico, me fez recordar de um psicólogo norte-americano, e vocês vão me perdoar porque eu não me recordo agora o nome dele, mas assim, ele trabalha um termo chamado síndrome do desalento, que é uma experiência que fizeram, né, com ratos em laboratório, baseado naquela discussão lá do Skinner sobre estímulo-resposta, né, que você coloca, dá um choque no rato, né, o Skinner Uhum. vinha trabalhando com essa questão, dá um choque no rato a hora que é para ele comer, por exemplo. Então, se der um choque, ele vai ficar viciado naquilo, então toda vez que der um choque, ele vai lá e come, né, você vai viciando a pessoa. Eu acho que um pouco no caminho da entrevista desse médico que você colocou, é o movimento das sinapses, né? As sinapses, que são essas comunicações internas aí dos fenômenos mentais, eles vão ficando viciados e as pessoas parecem que não conseguem dar outra resposta. Para além de não conseguir dar outra resposta para a vida, para as adversidades da vida, tem algo mais grave que aí entra sim nessa síndrome do desalento. Eles pegaram uma experiência, pegaram essas questões do Skinner e começaram a dar choques no rato para tudo que ele ia fazer. Se o rato ia beber água, dava choque, se ele ia comer, dava choque, se ele ia entrar ali naquela roda que tem dentro da gaiola, dava choque também. Se ele ia tentar escapar, dava choque. Para tudo, dava choque. Quando abriram a gaiola, depois de uma semana de experiência com o rato, ele ficou completamente inerte, ficou completamente parado.
Por isso a ideia da síndrome do desalento, né? Às vezes a pessoa leva tanta pancada, né? Isso a partir da teoria dele, a pessoa leva tanta pancada de tudo quanto é lado da vida, que chega no momento desse que a gente precisa muito de proatividade, precisa muito ir reinventar significados, a pessoa não consegue dar outras respostas, porque sempre levou pancada de tudo quanto é lado. Então, são aprendeu. pessoas que permanecem numa situação de desalento, né, nesse momento. Por isso que é importante conversas como essa que a gente está tendo, porque seja a resiliência algo que já tem alguns organismos que, de alguma maneira, têm uma aptidão para isso, ou seja, a resiliência, todo um processo puramente educativo que se aprende com o tempo. Ninguém nasce propenso a ser resiliente, né? Seja de um lado, seja do outro, é preciso educar para a resiliência. Sim. Né? É preciso. Seja para aprimorar, ou seja para iniciar o processo de resiliência. De qualquer maneira, a gente precisa educar. E educar nesse sentido não é vir com cartilhas, porque a resiliência ela tem um requisito básico para a educação, para a resiliência: a biografia da pessoa. Uhum. Se eu desconheço a biografia da pessoa, ou seja, se eu desconheço a história de vida da pessoa, não tem como vir com uma cartilha e aplicar num colégio em determinada região, outro colégio em determinada faixa ou extrato social, né? Não, não adianta. Eu preciso conhecer a pessoa e, a partir disso, educar para a resiliência, ajudar, né, de alguma maneira, ser um colaborador, um incentivador nesse processo de educação para a resiliência. Tá? Sem conhecer, sem que ela seja individualizada, Não esse dá, né? processo ele é manco. Uhum. Aí a questão um pouco vem junto com a empatia também, né? É a Sim, questão exatamente. é. A Então, Ale... empatia. ah. Oi, pode falar. Não, não, pode falar. Tá. A empatia, ela é um exemplo que eu sempre relaciono com a resiliência, né? Porque ela vem de um radical, empatia, simpatia, né? Ela tem um radical comum, que é a palavra pathos, né? E em grego, pathos significa paixão, mas também significa Uhum. doença, né? É, Quando a gente fala que a pessoa patologia, tem né? uma patologia, né? Então, de qualquer maneira, o termo patos ele está ligado com uma intensidade muito grande e está ligado com dor também. De tão Uhum. intenso também é doloroso. Ser empático nem sempre é ficar sorrindo o tempo todo. Ser empático às vezes é ficar ao Sim, lado e chorar junto, né? Então, sim. é Só importante. ouvir, né? De repente só ouvir. Então, Alex, a Sim, gente tem assim uns 15 minutos menos. Eu queria que você falasse um pouquinho agora, porque né, como professores que somos, né, a gente está enfrentando agora, vocês principalmente nativa, né? Enfrentando essa questão com os alunos, com com os familiares. Eu sei que está difícil para vocês. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão com os alunos, o que, que você poderia falar e depois, se possível também, se fosse possível a gente voltar o ano que vem no modelo de escola nova, o que, que você iria ensinar, o que você acha que a escola poderia modificar? Agora sendo utópico mesmo, sem te comprometer, tá, Alex? não, sem problemas. Até porque eu gosto da palavra utopia. Não tenho medo de lidar com ela, não. Até porque utopia é aquilo que ainda não aconteceu, não é aquilo que não Sim, existe, é aquilo que ainda que não ainda não aconteceu. Então, aconteceu. utopia, exatamente, é um projeto de vida, vamos dizer assim, a Uhum. utopia, né? Ela precisa ser esse projeto de vida. A gente enfrenta, obviamente, né? Eu acho que como muitas instituições nesse momento, um desafio muito grande, que é assim, a ideia de que você quebrou toda uma rotina que a instituição sobrevivia a partir dela. Quando eu falo sobreviver, eu estou falando enquanto alma da instituição ali, da escola. Então, você olhar para uma escola que está deserta, né, no caso, quem está na gestão, está tendo essa oportunidade de ir lá, ver uma escola silenciosa, né? Acho que nem num convento de clausura a gente consegue ouvir tanto silêncio, né, nas escolas como está acontecendo agora. É algo muito triste. Atinge não só os alunos, seus familiares,
mas atinge, sobretudo, os profissionais da educação. Isso é um ponto importante também da gente observar nesse momento, né? Então, dá conta dessa realidade dentro da escola, que é algo completamente avesso àquilo que a gente está acostumado. Eu sei que outras instituições também estão acostumadas com movimentação, mas no nosso caso, a movimentação Igual a ela é escola. diária. Igual a É, escola não tem. ela é diária, ela é constante, e muitas vezes toda aquela agitação da molecada só era interrompida por um sinal que tocava entre uma aula e outra. Né? Ou seja, Uhum. o barulho só era interrompido, barulho no bom sentido do termo, né? A agitação, acho que é uma palavra melhor para ser usada, a agitação só era interrompida por um sinal, né? Uma música que tocasse, alguma coisa, ou seja, por outro som. Mas ela nunca encontrava esse silêncio absoluto que a gente está encontrando agora. Esse silêncio ecoa não só dentro da escola, mas ecoa também para dentro dos lares, no sentido da aprendizagem, né? O que a gente está oferecendo nesse momento? E aí a gente lida com questões que vêm à flor da pele nesse momento, né? Primeiro, aquele aluno que na sala de aula já não estava tendo um processo de aprendizagem tão satisfatório, fora da escola também isso vai para a 10ª potência, né? Então tem que lidar com toda essa angústia também em relação à aprendizagem. Mas a gente se dá conta de algo que muitos batiam o pé até na educação, de um lado assim que é importantíssimo, é uma esfera importantíssima da educação, que era a convivência, né? Que era a sociabilização, né? Está lá na legislação, a gente sabe que está na LDB, que é a função da escola, a socialização, tá? E por aí vai, e a gente não tem mais essa socialização, não de uma forma como era antes, né? Então a gente também tem que pensar agora como conceber uma escola, mesmo com retorno, seja gradual ou seja total, vamos supor em 2021, alguma coisa nesse sentido, como pensar a educação a partir disso. Olha, eu vou ser bem... Porque com certeza, assim, não é mais a mesma coisa, né? Não, Ninguém vai voltar do mesmo jeito, né? não, a gente levou um sacode aí que agora a gente vai ter que repensar a educação. Uhum. E justo uma área vamos dizer assim, da história da humanidade que já está bem atrasada, né? Ela já não se atualiza há muito tempo, a educação. Agora ela vai ter que se atualizar de qualquer maneira. A gente vai ter que parar para fazer aquela pergunta franca, né? Olhando para o espelho assim mesmo da educação, né? E perguntar o que é essencial. Vamos partir do essencial da educação. O essencial da educação eram os detalhes relacionados à escala de rendimento dos alunos e por aí vai. Não estou tirando a importância disso, mas eu estou colocando. Vamos fazer aquela pergunta franca. Nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, o que está sendo essencial, né? Qual é a grande falta que a gente está sentindo quando se trata de escolarização e de educação, né, de uma forma geral? Então a gente vai ter que fazer essa pergunta. Agora, existe uma receita pronta? Não, não existe. Cada comunidade escolar, e eu diria que mesmo uma única comunidade escolar, ela pode ter várias respostas. Às vezes ela tem Sim. ciclo 1 lá dentro, tem EJA, tem ensino médio, tem tantas modalidades de educação e tantos públicos diferentes que ela pode dar respostas diferentes. Mas a pergunta é essencial, isso é muito importante da comunidade escolar se preparar para fazer. Olhar com franqueza e com muita honestidade para esse espelho de educação e perguntar o que é essencial para esses jovens aí a partir de 2020. Né? Então, acho que esse é um ponto importante. E o que é essencial? Vulnerabilidade, né? A Luzeli até colocou aqui um comentário falando sobre vulnerabilidade, e ela até coloca um termo vulnerabilidade emocional. Acho legal isso. Lembrar que nesse balaio da vulnerabilidade emocional, todos nós estamos dentro. Não importa se é uma escola pública, se é uma escola particular, Uhum. se é uma escola que está localizada num bairro nobre e num bairro de uma situação mais de maior defasagem social, não importa. Todos nós temos defasagens assim emocionais gigantescas a superar e a pandemia só fez aflorar ainda mais isso. E qual é a função da escola, então, de pós-pandemia? Reflexão. Diz um psicopedagogo, o Henrique Pado, que ele tem uma frase muito interessante, né? Ou a educação é integral ou ela não é. Ou você
parte para uma ideia integral de educação, ou simplesmente isso não é educação. Eu acho que agora a gente vai ter que parar de ficar analisando as partes fragmentadas e sempre olhar para o todo agora, né? Ou a gente parte para um processo verdadeiro de educação integral, olhando para a biografia do aluno, olhando para a história dele, tendo coragem de olhar para esse aluno, sabendo que ele não é aquele protótipo que eu tanto desejo que ele fosse, que nem acontece na minha família isso, e eu quero que o aluno, né, Nem com a gente mesmo, né? nem com a gente, pois é. E aí eu ainda quero que ele siga aquele modelinho e tal. Olhar com franqueza para isso e partir para um processo de educação integral. E quando eu falo integral, é no sentido de integrar mesmo, né? De reunir aquilo que por muito tempo a gente ficou trabalhando de forma fragmentada. Mais do que nunca é importante esse movimento de onda, é importante esse movimento de reintegração e que a educação possa partir disso. Não olhar para as habilidades socioemocionais, para a educação integral, como se fosse uma possibilidade caso a gente dê conta de determinado assunto. Então, se eu der conta do feijão com arroz, eu vou trabalhar habilidades socioemocionais, eu vou trabalhar resiliência, eu vou trabalhar empatia e tal. Não, não é se eu der conta da matemática da língua portuguesa. Antes disso, eu tenho que trabalhar esse chão. E esse chão hoje né, esse feijão com arroz nosso hoje na educação, ele passa a ser questões socioemocionais que a gente está discutindo aqui ao longo da nossa live. Ai, Alex, foi muito legal. Eu continuaria por mais um tempão aqui, mas já está quase terminando e eu gostaria de agradecer, daí medo que caia e eu não consigo agradecer muito a nossa conversa. Ficou com um gostinho de quero mais. Eu acho que a gente pode combinar outras conversas assim, Alex, se você topar. Foi muito enriquecedor. Eu achei assim fantástico e eu sinto muito quando me vem uma coisa boa, sabe? Quando o meu coração fica assim tranquilo, eu sinto que aquilo é bom, sabe? Aquela coisa de intuição. Eu senti que foi muito bom e que pode muito ajudar as pessoas, porque a gente tem que dar mesmo esse apoio. Você está no lugar certo como gestor. Acho que você já fez a sua contribuição como professor, embora continue professor, né? Mas na gestão, eu acho que é muito importante ter um gestor com essa visão, né? Na educação que a gente vai enfrentar aí a partir né, do ano que vem, e uma nova escola, e com essa cabeça de gestor, né? Essa questão do integrativo que você coloca, do integral, do integrativo, eu acho que é fantástico, Alex. Então fica aqui meu agradecimento e a minha solicitação para uma nova conversa, tá? Vamos sim. Aí Eu se você estou à quiser fazer disposição. as considerações finais, já está terminando. Ok. Eu agradeço sim de coração, né? A todos que participaram, já agradeci pelo seu convite, mas agora quero aproveitar para agradecer aqueles que estão participando aqui conosco. Peço desculpas, porque não dá para ficar. Eu ainda não desenvolvi essa habilidade, tá, gente? De ficar puxando os Ah, eu comentários, senão também me não. perco no Eu raciocínio. também não. E Mas aí depois a gente vê, eu vou salvar e depois a gente vê e a gente volta. Com certeza. isso, E eu agradeço muito, assim, é uma grande onda, né, que faz com que a gente se reconheça como aprendizes mesmo. Eu estou me vendo ainda mais nesse momento como aprendiz, aprendiz de todos os lados, né, das famílias, dos gestores mais antigos, dos professores, dos funcionários administrativos da escola, enfim, é todo um processo aí de aprendizagem que a gente precisa, de qualquer maneira, compartilhar mesmo. São redes de compartilhamento, né? Nós vemos tempos difíceis, tempos complexos, mas aí eu volto até numa fala do Edgar Morin, né? Complexo não é aquilo que é impossível, é aquilo que precisa ser feito junto, né? A gente precisa fazer junto, a gente precisa pensar junto, não tem nenhum sábio iluminado aqui Com numa torre de certeza. marfim que vai dar uma receita pronta. Isso aí é em momentos como esse que a gente tem essa possibilidade. Né? Então, eu Com agradeço mesmo certeza. de coração. Tá bom, Alex. Mas aí já fica o convite para um próximo bate-papo, tudo bem? Sim, vamos fazer sim, tá Então tá bom? bom, Alex. Aceito, Então eu vou tá bom? deixar salvo, depois a gente, né? Se outras pessoas quiserem
Ó, falta 27 segundos. Então, vou encerrando aqui. Obrigada também por todo mundo que ouviu, que ficou até o final e espero ter contribuído, né? A gente tenha contribuído um pouco, né? Então, Maravilha. gratidão, Alex. Forte abraço aí a todos e até breve aí. Até. Tchau, tchau.